a gente vai falar sobre neurolinguística, Lidiane. É a ciência que estuda a elaboração cerebral da linguagem, ou seja, analisa as expressões corporais do ser humano. E para explicar melhor isso para a gente, recebemos aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, Gilberto Cury. Ele foi o responsável por trazer essa técnica ao Brasil há 35 anos. Gilberto, seja bem-vindo ao Link Record News. Muito obrigado. A gente aproveita o gancho aí do mercado de trabalho, elaboração de um bom currículo, mas também queremos deixar claro que é possível utilizar técnicas de neurolinguística também para se recolocar no mercado e para perceber também quais são as melhores opções. O que a neurolinguística reserva para os candidatos, para as pessoas que estão em casa nesse momento e pensam aí numa boa entrevista, como se sair bem numa entrevista de emprego? Olha, o aspecto comunicação é absolutamente fundamental em todas as áreas da vida. No aspecto profissional, por exemplo, as pessoas são admitidas pelo bom currículo que têm e são demitidas por deficiências comportamentais e de comunicação, né? A pessoa a que é demitida primeiro é a que a chefe menos gosta. A pessoa que é demitida por último é a que o chefe mais gosta. Sim. Você gosta mais de pessoas que se comunicam bem com você, com quem você tem uma boa interação, ou você gosta mais de pessoas que são chatas, né? Que se comunicam. Né? Agora, então, o aspecto comunicação é muito importante. Na programação neurolinguística, uma parte dela estuda a comunicação. Como você bem disse, palavras, nessa nossa conversa, carregam só 7% da comunicação. Os outros 93% são carregados pela forma como as palavras são ditas e pelo não verbal. Ou seja, a linguagem do corpo. A linguagem do corpo também como as palavras são ditas. A entonação, o tom de voz. O jeito. Se eu digo para você, eu gosto muito de você. Ou eu digo, eu gosto muito de você. Não é muito diferente? Sim. Em qual você acredita mais? Né? Na primeira ou na segunda? Na que tem mais... Né? E a gente faz isso. Né? Quando alguém está tentando nos enganar, até numa entrevista de emprego, você acha que o entrevistador não percebe? Ele percebe pelo seu tom de voz, pelo jeito da fala, pelo jeito de gestos, pelos 93% da comunicação. E é possível captar, porque muitos profissionais são bem preparados, mas no momento da entrevista bate aquela insegurança, a voz fica trêmula, então tudo aquilo dá um certo descrédito para passar realmente a tua imagem. Isso o recrutador é capaz, ou deveria ser capaz, de conseguir analisar que aquela pessoa tem potencial, mas naquele momento ela está insegura? Eu acho que todo recrutador considera isso e leva isso em conta. Mas eu acho que quem está nos ouvindo vai gostar mais de ouvir de alguma dica para, na hora que chega a entrevista, não ficar com a voz trêmula e não ficar tremendo. E qual que é a dica, então, Gilberto? A dica é assim, a gente chama de círculo de excelência. Pode ser feito de várias formas. Eu vou sugerir que seja feito com uma mão mais fechada. É lembrar-se de várias experiências, pelo menos umas 4, onde eu me dei bem na vida. Então, teve um dia que eu estava conversando com o meu chefe e ele argumentou contra, mas eu fui hábil, eu fui esperto, eu me senti seguro, eu tinha certeza do que eu queria. E eu me lembro daquela experiência, de tudo que eu vi, ouvi e senti, principalmente da sensação de como eu me senti bem naquela conversa, e aperto um pouquinho a minha mão. Aí escolho uma outra experiência, uma vez que foi com a minha esposa, por exemplo, que aconteceu uma coisa meio desagradável, mas eu estava seguro, soube lidar bem com a situação, estava me sentindo bem. 4 situações genéricas da vida. Né? O que importa é a sensação que eu senti naquela experiência, de segurança, de bem-estar, de estar mais tranquilo. Confiança. Né? Confiança. Né? Lembro dela, procuro ver, ouvir e sentir. Tudo que eu vi, ouvi e senti naquele momento, a sensação, e aperto um pouquinho a mão. Só um pouquinho a mão. Na hora que começar a entrevista, eu aperto a mão de novo. E segurando um pouquinho apertado. Toda aquela sensação que eu ensaiei na minha cabeça estará mais presente e eu vou estar mais seguro, mais confiante, mais tranquilo na frente do apresentador. Agora, por meio da neurolinguística, é possível também o entrevistado, né, a pessoa que está ali procurando um emprego, perceber se ela está indo bem na entrevista, dependendo da pergunta, como ela é feita do entrevistador? Poxa, eu acho que ele não está gostando de mim. Eu consigo mudar o rumo aí dessa conversa? Veja, de novo a gente volta nos 7% ou 93%.
O entrevistador não é alguém que eu conheço. Quando eu conheço alguém há um pouco mais de tempo, a gente chama isso tecnicamente de estar calibrado, né? Estar calibrado quer dizer, eu sei quando você está gostando de uma coisa e quando você não está. Por quê? Porque a sua sobrancelha dá uma tremidinha, porque a sua respiração muda um pouco, porque você fica um pouco mais vermelho ou branco na bochecha, né? Por sinais não verbais. Agora, o entrevistador eu não conheço, acabei de encontrar. Por isso também, em geral, nas entrevistas, o entrevistador promove aquela conversa, entre aspas, de aquecimento, né? Para tentar deixar a pessoa ali à vontade. Um pouco mais à vontade, né? E nessa conversa de aquecimento, você pode se calibrar, ou seja, se tornar capaz de perceber quando o entrevistador está mais para o sim e quando ele está mais para o não. Por exemplo, eu posso arriscar errar o seu nome. Se você é meu entrevistador, Nolan, eu posso chegar para você e dizer, o seu nome é Nolan, não é? Aí eu digo e você sim. vai dizer um sim congruente, porque seu nome é esse, né? Agora eu digo, e você, dependendo da conversa, eu falo, você não gosta, se você me disse agora há pouco que não gostava de churrasco, por exemplo. Aí eu digo, e você não gosta de churrasco, não é? Você vai dizer, não, não gosto, eu sei porque você me disse. Então eu já sei mais ou menos como é que é a sua cara quando você diz sim e quando você diz não. E se você estiver não gostando das coisas que eu digo, sua cara, seu jeitão, seu não verbal vai ficar mais parecido com o não. Se você estiver gostando do que eu estou dizendo, seu jeitão vai ficar mais parecido com o sim. Ou então seja, é tudo uma análise, né, de pequenos movimentos até faciais e corporais. Agora, Gilberto, por exemplo, sou uma candidata à vaga e você é o meu entrevistador. Sim. Eu quero realmente demonstrar todo e possível interesse ali naquela vaga. Até a postura do meu corpo com relação a você. Você disse sobre a mão para aquele mecanismo, realmente. A gente coisa chama mecânica. de âncora. Em programação neurolinguística, isso são âncoras. Âncoras, para que eu me sinta ali mais segura. Isso. Mas até, por exemplo, a posição dos meus pés, se essa entrevista acontecesse assim, dessa forma mesmo, em pé. Um pé para lá, outro virado para você, ou os dois virados para você. O jeito que eu coloco também o meu corpo, isso tudo pode mostrar mais ou menos interesse naquela situação? Pode, mas há de se ter muito cuidado. Porque não é possível interpretar uma mesma posição corporal para você, para mim e para o Nolan, com o mesmo significado. Então, se eu estou com o pé virado para a porta, não quer dizer que eu quero ir embora. Não dá para dizer isso, né? Agora, a qualidade da sua atitude, se eu estou sendo entrevistado, eu sou entrevistador ou entrevistado? Você é o entrevistador. Tá. Agora, se eu não demonstro muito interesse em você, por exemplo, eu fico entrevistando você de lado e mexendo no computador enquanto te entrevisto, isso vai ajudar você a se sentir mal, não a se sentir bem, né? Agora, é possível sim interpretar, mas precisa ter cuidado para não interpretar que se está com o pé virado para lá Como quer se fosse dizer um padrão, isso, né? se coçou a mão quer dizer aquilo. Não, isso não é possível. Mas demonstração de interesse, e todos nós já fazemos isso. Você sabe quando uma pessoa, um amigo, está interessado na conversa ou não, não sabe? Sim. A mesma coisa vai acontecer com o entrevistador, com um grau de aparência um pouco menor. Porque não há intimidade, Não né? há intimidade, as pessoas os dois são mais recatados, digamos assim, né? Não dá uma coisa super à vontade, especialmente para o entrevistado. Então, é possível sim, mas há de se ter o cuidado de não interpretar sempre do mesmo jeito. Muito bem, Gilberto. Gilberto, eu quero também que depois outros aspectos sejam colocados. Por exemplo, numa negociação, numa paquera, de repente, em outros pontos aí da nossa vida, como é que a neurolinguística pode atuar a nosso favor. Eu peço para que você continue, então, aqui conosco. Daqui a pouco nós traremos outras informações sobre esse tema que é bastante interessante e que desperta também a curiosidade das pessoas. Inclusive, a gente abre aqui espaço para que você interaja conosco. Se você tiver alguma questão relacionada à neurolinguística e queira compartilhar aqui a sua dúvida, #LinkRecordNews pelas redes sociais, coloque seu nome também, a cidade de onde você escreve. Daqui a pouco vamos retomar essa entrevista. Bom, agora a gente volta a falar com o presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística
linguística. Gilberto Cury, ele é foi o responsável por trazer essa técnica ao Brasil há 35 anos. Gilberto, nós conversamos sobre mercado de trabalho, as oportunidades, a postura que o entrevistado deve manter, agora levando a neurolinguística para outros setores da vida. Conhecendo ali os sinais do corpo, é capaz que a gente consiga identificar se uma pessoa está mentindo ou não para a gente? Com certeza. Mas para isso é necessário que eu esteja mais calibrado, ou seja, que já tenha convivido um pouco mais com a pessoa, porque senão eu não vou ter informação sobre os sinais dela de quando ela está mentindo. Aqueles sinais, por exemplo, do olhar, quando a pessoa olha para cima, para a esquerda, quando olha para a direita, pode ser mentira, pode relembrar alguma coisa do passado? Pode, isso é possível, mas não é uma informação determinante necessariamente. Até eu vi uma entrevista de um juiz num jornal um dia dizendo que ele achou que o réu estava mentindo porque ele mexeu o olho para a direita ou para a esquerda. Né? Não, isso não é verdade. É um possível indício, mas não é informação determinante. Veja, um professor sempre sabe quando um aluno está colando ou não. Como é que ele sabe? Basta olhar para a pessoa, ele sabe. Né? Quem tem filho também sabe quando, a maior parte das vezes, você sabe quando seu filho está mentindo ou não. Como é que você sabe? Pela informação não verbal, porque eu já conheço aquela pessoa há algum tempo. Então, sim, dá para saber. E com um pouco mais de treino para a sua atenção, ou seja, se você começar a prestar mais atenção no não verbal das pessoas, ninguém mais mente para você. Porque você vai saber quando a sobrancelha faz isso, quando o lábio aperta, quando determinado comportamento acontece. É algo inconsciente? Absolutamente inconsciente, a pessoa não tem controle sobre isso, nem que ela queira. Até mesmo aqueles que têm conhecimento da neurolinguística, o senhor, por exemplo? Até mesmo aqueles que têm conhecimento da neurolinguística. Agora, tem gente que mente muito bem, tem gente que mente mal. Quem mente muito bem é porque é mais capaz de, dentro da cabeça dela, acreditar naquela mentira. E aí passa a ser uma verdade para a pessoa. Aí os sinais não verbais são de verdade e não de mentira. Por isso que eles acreditam. O bom estelionatário, o bom mentiroso, né, é capaz de enganar as pessoas por causa disso. Porque quando ele fala mesmo se engana, ele mesmo se engana. Ele passa a acreditar na mentira que ele está falando. Então os sinais não verbais são de verdade. De que outras maneiras nós podemos positivamente aplicar a neurolinguística na nossa vida? Numa negociação ou em casos assim da rotina? Na realidade, a vida é uma grande negociação, não é? Então, tem algumas dicas para negociação. Vou dar 2 ou 3 dicas. Primeiro, jamais negue o que a outra pessoa disse. Sempre aceite como uma possível proposta, como talvez uma aceitação, mesmo que seja um absurdo. Né? Não negue de cara. Olha, talvez vamos pensar, o bom negociador sempre faz isso. E toda negociação, comece com um ponto em comum. Nem que o ponto em comum seja nós dois estamos aqui negociando, é um ponto comum. Nós dois queremos fazer um bom negócio ou tomar uma boa decisão. Né? Esse é um ponto comum. Comece realçando algum ponto comum na negociação. Sempre. Para aproximar muito. A pessoa de você. Aproxima a pessoa de você e você da pessoa. Não existe aproximar a pessoa de você sem você se aproximar da pessoa. O outro vai perceber que você está querendo tirar vantagem em cima dele. Aí é ruim. Se você é, entre aspas, desonesto no sentido de eu quero ganhar, mesmo que você perca, a outra pessoa, boa parte das vezes, percebe isso. Tem que ser honesto consigo mesmo. Olha, eu quero fazer um bom negócio e quero que ele seja um bom negócio para você também. É o famoso ganha-ganha. Né? Mas, se eu começo realçando pontos comuns, a negociação já começa com um embalo, uma situação, um clima mais suave. Muito suave, mais gostoso, melhor. Lógico. Possibilitando melhor achar um ponto de concordância. Agora, há mudanças de sinais em gêneros? Homem e mulher têm sinais diferentes na hora de mentir ou não? Não, eu acredito que não. São parecidos. Tem gente que tem mais expressão verbal. Por exemplo, na cultura oriental, os japoneses são mais educados para não demonstrar muita emoção. Né? Na cultura, isso é fato. Mas para homens e mulheres é a mesma coisa. Né? O italiano demonstra mais emoção, gesticula mais, faz mais careta, né? Então dá mais informação. Mas
mesmo a pessoa tentando evitar. Não tem como. É inconsciente, é involuntário. A neurolinguística pode ajudar na paquera, por exemplo? Nossa, paquera não é uma negociação? Né? Agora tem aqueles sinais que as garotas ficam sempre atentas. Ai, se mexer no cabelo pode mostrar mais interesse. Ou se ele der uma olhada direta. Como é que a gente pode interpretar esses sinais? Cruzou os braços, é melhor eu não me aproximar. Olha, já ouvi isso. Já ouviu, mas, de novo, o cruzar os braços tem o mesmo efeito da interpretação de cruzar os braços de estar com o pé virado para a porta que é ir embora. Não é verdade. Cruzar os braços realmente fecha mais as sensações, mas abre mais a audição. Você vê, muitas pessoas em palestras estão de braços e pernas cruzados. Por quê? Para poder ouvir melhor. Estou prestando mais atenção ao que a pessoa está dizendo. Não é verdade que quem está com pernas cruzadas tem problemas sexuais. Né? Não é verdade. Ah, tem essa? Tem gente que fala, mas não é verdade. Não é? Então, o não verbal, de novo, é uma negociação. Todo mundo está se comunicando, está negociando. Tem algumas dicas. Por exemplo, cabecinha meio inclinada, em geral, olha. Assim. Foca na Lidiane, a cabecinha inclinada dela. Assim. Indica um certo ar de sedução. Não necessariamente sedução sexual, né? Mas sedução para a minha ideia, para a minha proposta, que pode ser sexual ou não. Eu posso seduzir meu chefe, e não tem nada a ver com sexual. Mas a cabecinha um pouco inclinada dá um pouco esse ar e a pessoa é lida como tal. Olha, está querendo, está carinhoso, está legal, está aberto, está em direção a... E outro exemplo, não, além da cabecinha inclinada. Além da cabecinha inclinada. Veja, o movimento dos olhos, a maneira como você me olha, demonstra um monte de informações. Mas, de novo, eu preciso ter pelo menos um pouco de interação com você para perceber isso melhor. Né? Gente que está piscando muito, provavelmente está vendo fotos dentro da cabeça. Gente que está com o olho aberto e meio assim para cima, sabe, em devaneio, provavelmente está assistindo um filme. Eu não sei se o filme é bom ou é ruim. Eu não sei se ela está gostando ou não, só por causa dos olhos. Óbvio que se ela tiver com o olho para cima e com uma careta meio assim, talvez não esteja gostando. Mas só os olhos não indicam o movimento, se está gostando, se não está, se está fazendo ou não. E como é que a gente consegue dominar as técnicas de neurolinguística? Praticando, lendo. Primeiro você precisa ter a informação. E aí, prática. A informação pode vir por livros, pode vir por sessões individuais, pode vir por aula particular, pode vir por cursos. Nós promovemos muitos cursos de programação neurolinguística. Nós damos muitos cursos para empresas, para desenvolver habilidades das pessoas nas empresas, e damos cursos abertos que as pessoas se inscrevem e vão fazer. Então, por exemplo, nós temos um curso que se chama Practitioner. Né? É um curso longo, é um curso de 12 dias, divididos em módulos de 2 dias, né? Aos fins de semana, onde a pessoa vai aprender toda a base da programação neurolinguística. Na verdade, vai aprender a ser mais feliz. Porque o que é programação neurolinguística? A definição de programação neurolinguística é o estudo da estrutura, da experiência subjetiva do ser humano. Complicado, não é? Em português, mais claro, manual do proprietário. Como é que as pessoas fazem para gostar, para não gostar? Para se interessar ou não, para ficar triste ou para ficar alegre? Isso acaba diretamente ligado à autoestima? Uma pessoa que domine as técnicas da neurolinguística, por exemplo, pode aumentar a autoestima? Pode melhorar a autoestima, mas mais pelo caminho do que é que faz a minha autoestima ser ruim. Entender melhor isso. Veja, autoestima é resultado de autoimagem e autoconceito. Minha autoimagem e autoconceito, a base dela, o cerne, o coração dela, é formada até os 3 anos de idade. Outra parte importante até os 7. No primeiro setênio de vida é onde a autoestima é formada. Né? Então não é um curso de 2 dias que vai mudar a autoestima de alguém como mágica. Nós temos um curso de 2 dias de autoestima. Mas ele não muda a vida da pessoa, ele ajuda a pessoa a adquirir informações e conhecimento e técnicas para ajudá-la a entender melhor. Porque o que eu construí, eu posso reformar na minha cabeça. A autoestima é construída por mim. Né? Então, se eu construir de um jeito ruim, eu posso reformar para ela ficar melhor.
Então, sim, é muito possível ajudar na autoestima. E problemas de autoestima fazem com que a pessoa fique doente mais tempo, se cure menos... Menos rapidez, né? Com menos rapidez, né? Nas empresas isso é muito comum, né? Uma empresa que ajuda as pessoas a terem boa autoestima tem menos absenteísmo, as pessoas faltam menos ao trabalho, quem fica doente sara mais rápido e volta mais rápido para o trabalho. Pensa numa... Todo mundo tem uma tia que reclama muito da vida. Ai, é uma chatice É isso. uma Aliás, chatice, pessoa não é? que reclama, O né? tempo Como inteiro, né? impacta a Contagia, vida. Fica só contamina, na reclamando. verdade, né? Essa pessoa que fica só reclamando, provavelmente tem uma autoestima meio ruim. Então, as pessoas não gostam muito de estar com ela, sabe? É a pessoa chata. Que na realidade não existe, né? A gente chama de pessoas chatas, mas não existem pessoas chatas. Existem pessoas com necessidades especiais. Né? Carentes, né? Carentes Que precisam de mais alguma atenção. coisa, de mais atenção. Né? O que essa pessoa precisa? Está ligado à autoestima, como você disse, está ligado à necessidade de atenção, de carinho, etc. Gilberto, muito legal, muito interessante. Infelizmente, o nosso tempo em televisão é realmente curto, mas é um tema muito bacana. Quem quiser mais informação sobre neurolinguística, pode recorrer, acessar? O nosso site, www.pnl, de Programação Neurolinguística, pnl.com.br. Lá tem muitas informações, outras entrevistas, filmes, rádios, textos, informações sobre cursos, muitas informações. pnl.com.br. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Gilberto.